Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu quero falar um pouco da parte de Deus, né? E que nesta noite, o Espírito Santo de Deus, eu sei que Ele está aqui presente, né? E eu quero falar um pouco sobre fazer a obra de Deus, sobre estar no altar de Deus, né? Que nós temos, irmãos, que nos preparar, né? Para fazer a obra de Deus com amor, né? Com carinho, com respeito. E hoje o que mais eu vejo são pessoas dizendo que é de Deus e brincando, né? Com a palavra de Deus, brincando no altar do Senhor, falando que serve a Deus, mas quando a gente vai ver, é tanta coisa, irmã, é adultério, é prostituição, é tantas coisas que a gente vê, tantas imundícies, né? E eu quero falar para você que está brincando com a palavra de Deus, para você que não está levando a sério as coisas de Deus, que está no altar de qualquer jeito, né? Não pode aparecer uma ovelhinha bonitinha que você já fica de olho nela. Eu quero dizer para você, você que é casado, você que quando aparece alguém diferente, né, na igreja, aonde você conduz as ovelhas, aonde você é chamado pastor, né, que você fica de olho, você pede o WhatsApp, você fica de olho naquela pessoa. Quero dizer para você que isso aí é adultério. A palavra do Senhor vai dizer que um homem, se ele olhar para uma mulher e a desejar no coração, ele já cometeu adultério com ela, ou vice-versa, né? E eu vejo muitas coisas acontecendo, sabe? E as pessoas dando glória a Deus, dando aleluia a Deus e dizendo que é para Deus, louvando, dizendo que é para o Senhor. Irmãos, cria juízo, vai se converter, né? Ainda dá tempo de você se arrepender, ainda dá tempo de você voltar atrás, de você pedir perdão a Deus, né? Em nome de Jesus, não brinca com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é séria, né? Não é pra gente brincar, não é pra gente conduzir a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Mas é pra gente conduzir com amor, com zelo e com respeito. Nós temos que temer a palavra do Senhor. Não é ter medo de Deus, é temer a palavra, né? Fazer as coisas certas, né? Andar nos caminhos certos. Porque às vezes eu me entristeço porque eu vejo tantas coisas, irmãos. Tantas coisas que eu digo, meu Deus, essa pessoa precisa ter um encontro real com Deus. Porque você vê tantas pessoas na casa de Deus, dizendo que é de Deus, né? E fazendo coisas que é abominável aos olhos do Senhor. Pior do que os ímpios, do que as pessoas que não conhecem a palavra, do que as pessoas que estão lá fora. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que nós estamos debaixo de uma nuvem de testemunho, assim diz a palavra do Senhor. Nós devemos abraçar, né, a palavra de Deus, né? Nós devemos beber dessa água, né? Dessa água que emana, né? As coisas de Deus tem que ser com respeito, né? Nós não podemos brincar de ser crente, dizer que servimos a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo. Não podemos participar da mesa, né, do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Muitas pessoas por aí, né, querendo acariciar as ovelhas, né, botando a mão onde não é para botar, defamando, mentindo, caluniando, perseguindo, fazendo coisas abomináveis. A palavra do Senhor diz que ou nós servimos a Deus 100%, Deus não quer metade, nada pela metade. Nós temos que servir ao Senhor 100% em espírito e em verdade. Cuidado você que está brincando com a palavra de Deus, Deus vai cobrar de você, né? Deus pode cobrar de você e a cobrança, né? É quando Deus começa a cobrar, aí começa o ai, o e não sabe por quê, né? Não sabe o que foi que aconteceu, não sabe por que está enfermo, não sabe por que está passando por situação difícil, não sabe por que perdeu algo, né, que você gostava muito, que você queria muito. Você, né, só percas na sua vida, só percas e nada de vitória, nada de conseguir aquilo que você tem colocado dentro do altar do Senhor. Por quê? A Bíblia diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, né?
para gastar do vosso próprio deleite. Não, você às vezes pede algo e diz, Senhor, é para a tua obra, é para fazer algo para ti, é para fazer algo para os irmãos, Senhor. É para pregar a tua palavra. E quando Deus dá, você vira as costas para Deus, né? E você começa a fazer para o mundo. Você começa a fazer para o diabo. Você começa a colocar mulheres que de vida fácil dentro do teu carro, começa a ir para as festas, começa a colocar amiguinhos com bebida, bebendo dentro do carro, começa a chamar palavrão, começa a fazer coisas, né, que não agradam o coração de Deus. E aí Deus toma tudo aquilo que Ele te deu, Ele vai tomar de volta. Por quê? Porque você pediu para fazer a obra de Deus, você pediu para pregar a palavra do Senhor, mas quando Deus deu, o que foi que você fez? Simplesmente fez tudo ao contrário. Então, irmãos, não brinque com a palavra do Senhor, não brinque com a palavra de Deus. Deus é santo, Ele diz, sede santos, porque eu sou santo, né? Ande retamente na presença do Senhor. Se você pecou, você fez algo que Deus não se agradou e você sentiu dentro do seu coração que aquilo que você fez foi errado, você está se sentindo suja, se ajoelhe aí na sala da sua casa ou dentro do seu quarto e peça perdão a Deus, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele tem perdão para você, amém? Então, o que eu quero passar para você, falar para você é que tem que ter mudança, né? As pessoas acham que a mudança é em outras coisas, é em veste, é porque não pode usar isso, pode usar aquele irmão. O que vai condenar eu e você não é nada de usos e costumes. O que vai condenar eu e você são as nossas práticas, né? É o nosso pecado. É como você tem que se comportar diante de Deus. Você que é casado, você que é casada, você tem que se lembrar que você fez duas alianças. Uma com o Senhor e uma com a sua esposa. Então você tem que honrar tanto a Deus como a sua esposa. Você que é casado, né? Você também que é casada tem que honrar o seu esposo e honrar a Deus. Se você honrar a Deus, você vai honrar o seu cônjuge. E eu vejo muitas, sabe, tantas histórias de traição, isso dá nojo, isso dá uma tristeza. Por isso que muitas pessoas não querem servir a Deus. Acham que todo mundo é igual, mas ainda tem os remanescentes. Ainda tem as pessoas que verdadeiramente pregam a palavra de Deus com amor, com excelência. Ainda tem pessoas que querem, né, herdar os céus. Ainda tem pessoas que levam a palavra de Deus a sério. Então, irmãos, não brinque com as coisas de Deus, amém? Então, eu senti no meu coração de falar isso aqui, que essa palavra é de Deus, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração. E não se esqueça, não é tarde para se arrepender, não é tarde para pedir perdão a Deus, não é tarde se você pecou contra a sua esposa, se você pecou contra o seu esposo. Lembre-se que não é tarde para você falar o que aconteceu, né? Mesmo que a pessoa não te perdoe, mesmo que a pessoa não queira mais continuar casado com você, mas pague o preço que você tiver de pagar aqui na terra. É melhor você pagar o preço aqui em vida do que você pagar o preço, né, em morte. Porque ali a palavra do Senhor fala que haverá rancor ou haverá ranger de dente, né, irmãos? Então é melhor, se você tiver de pagar o preço, paga aqui, né, do que pagar quando você morrer. Porque lá o juízo segue sem misericórdia. Lá não vai ter misericórdia para ninguém. Mas aqui vai haver, tem misericórdia para você. Tem perdão de Deus para você. Então se arrependa. Converse se você fez alguma coisa contra o seu esposo, se você traiu, se você fez alguma coisa, chame ele, chame ela, converse. Conte tudo o que aconteceu, abra o seu coração, porque é assim que Deus se agrada. Quando a gente se arrepende, a palavra do Senhor diz que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então, eu quero deixar essa palavra aqui, né, para você praticar a palavra de Deus verdadeiramente. Coloca a palavra de Deus no teu coração
e permaneça firme, sem olhar para um lado nem para o outro, sem se desviar dos caminhos, porque aquele que se desvia, aquele que larga a mão do arado, aquele que vira as costas para Deus, Deus não pode honrar uma pessoa que sai da presença dele. Deus não pode dar vitória a uma pessoa que está brincando com a palavra dele, que está brincando no altar de Deus. Eu vejo um homem que diz, eu sou homem de Deus, mas está no segundo casamento, deixou a esposa com os filhos, muitas das vezes chorando, passando necessidade, e foi arrumar outra mais novinha. Irmãos, isso para mim não é pastor, isso para mim não é homem de Deus, nunca foi homem de Deus. Homem de Deus de verdade, quando ele erra, ele se arrepende e volta atrás, vai atrás da esposa, pede perdão e diz, olha, minha filha, me perdoe, eu te traí, eu fiz isso, fiz aquilo, mas me perdoe, eu quero voltar com você, eu vou pedir perdão a Deus, vou me reconciliar. Isso sim é homem de Deus, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se você cair, não fique prostrado, irmãos. Não queira pagar o preço quando você morrer, não. Paga o preço agora. Passa o que você tiver de passar, mas se arrepende enquanto há tempo. Aí fica o cara lá no altar, todo errado, todo torto, todo desconcertado, se prostituindo com outra mulher, já teve filho com outra mulher, e a outra mulher, a mulher verdadeira que ele casou, ele desprezou. O que é que esse homem tem, irmãos, para oferecer a você, as ovelhas? Ele não tem nada. Ele não tem nada para oferecer. Tudo bem que ele está pregando a palavra de Deus, mas ele tem que primeiramente se consertar. Qual o caráter, qual a vergonha, eu não consigo entender isso, sabe? Como é que uma pessoa chama uma pessoa dessa de homem de Deus? Porque onde tem traição e não tem arrependimento, sabe, eu não consigo enxergar, tanto faz um homem como uma mulher de Deus e como um homem de Deus, aquele que trai e não se arrepende e vai arrumar outra. E está lá no altar pregando aquilo que ele não vive. Irmãos, Jesus, eu não consigo imaginar aquela pessoa, essa pessoa está cega espiritualmente, essa pessoa está precisando, sabe, que Deus abra a sua visão. A sua visão está turva, está embaçada. Eu não consigo compreender, sabe? As pessoas são sem noção, irmãos. Sabendo que ela pode pregar a palavra de Deus e ganhar almas para o reino dos céus, mas ela mesma, ele mesmo vai para o inferno, porque está desconcertado, não quer consertar, e está pregando a palavra, está exortando os irmãos, todo torto. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar mais, buscar mais a Deus, pedir misericórdia, pedir a Deus que nos ajude, porque muitas pessoas estão desistindo de servir a Deus por conta dessas pessoas que se dizem que são homens, que são mulheres de Deus, mas estão no pecado, no adultério, na mentira, né? Estão fazendo tudo errado. Então, em nome de Jesus, irmãos, né? Vamos ver o lugar que a gente frequenta, onde é que a gente está congregando, né? Quem é a pessoa, quem é o homem, né? Se é um homem de Deus mesmo, lavado e remido, se é um homem que respeita a sua esposa, se é um homem que respeita a sua família, né? Que valoriza a sua família. Então não adianta, pregadores tem muitos por aí, mas vamos ver se eles vivem, né? Aquilo que a Bíblia manda, aquilo que a Bíblia fala. Então tá difícil, viu, irmãos? Tá muito difícil. Mas que Jesus abençoe vocês, né? Que abra a visão, que ajude a prosseguir, a não desistir por conta dessas pessoas que estão no altar contaminados, que estão no altar em adultério, que estão no altar, né, com falcatrua, fazendo coisas erradas, mentindo, dizendo que Deus mandou, Deus falou isso, Deus falou aquilo, sem Deus ter falado. Então, irmãos, vai ser um preço muito alto a se pagar se essas pessoas não se consertarem. Então, que Jesus, né, nos dê força para que nós venhamos continuar na presença de Deus e que nada venha nos abalar, nada venha nos tirar da presença de Deus. Amém? Continua firme, olha para o alvo, que o nosso alvo é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus.